Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal e vamos nas considerações finais sobre o tema proposição lógica. Tá, eu disse para vocês que a negação é mudar o valor lógico. Mudar o valor lógico. Então, se eu tenho uma premissa e ela tem um valor lógico verdadeiro, a negação dessa premissa é falsa. Isso é mudar lógico. Passar da verdade por falso ou passar do falso para o verdadeiro. Dentro da proposição, exemplo, João tem carro e eu considerar isso verdadeiro, para eu mudar o valor lógico, basta eu acrescentar um não. João não tem carro. Falso. Isso a gente já viu e já discutimos sobre isso. Ao passo que, se eu tiver uma premissa, Maria é legal, e eu considerar isso falso, a minha verdade de Maria é legal é Maria não é legal. Perfeito? Então, mudar o valor lógico é eu fazer de verdadeiro para falso e de falso para verdadeiro. É eu acrescentar o não ou retirar o não. Perceberam? Tá. Visto isso, a gente tem que fazer uma consideração dentro da conjunção e. Isso dentro das premissas compostas. As premissas compostas são aquelas ligadas por conectivos. Então, eu estou a falar do conectivo E. Então, vou colocar aqui o conectivo E, a conjunção. Então, seria P, Q, P e Q. Ok? Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso. Verdade, falso. Com o conectivo E, nós já sabemos que para que se tenha verdade, as duas premissas têm que ser verdadeiras. E eu só tenho verdade com verdade na primeira. Então aqui é verdade, aqui é falso, aqui é falso, aqui é falso. Ok. Aqui está o valor lógico do conectivo E. Perfeito? Perfeito. Então, se eu quiser negar toda a conjunção, ou seja, todo esse retângulo em vermelho, eu mudaria o meu verdadeiro para falso, o meu falso para verdadeiro, o meu falso para verdadeiro, o meu falso para verdadeiro. Perfeito? Perfeito. Tá. A pergunta é: qual seria a negação de P e Q? Qual seria a negação de P e Q? Então vamos lá.
Então, se eu quero negar P e Q, eu tenho que começar negando o P. P e depois eu nego o Q. Vou fazer a transposição, ok? P é VVFF, não P é F, F, VV. Q é VFVF, não Q, FV, FV. Só que a minha negação, a negação de E será ou. Então, estou dizendo para você que negar E é dizer ou. Tá. Se negar E é dizer ou, então essa minha premissa aqui é não P ou não Q. Eu estaria aqui negando essa proposição, ok? Vamos ver se funciona? Vamos ver. O meu conectivo aqui agora é ou. E no ou nós sabemos que para que eu tenha verdade, basta eu ter apenas uma proposição verdadeira. Então vamos lá. F com F dá F. F com V, verdade, tem uma verdade. V com F, verdade. V com V, verdade. Observe que o valor lógico de não P ou não Q é exatamente esse valor lógico aqui, ó. Perceberam? Então, eu consigo afirmar para vocês que a minha negação de P e Q, ela é não P ou não Q. Ok? Então, aqui está a negação de P e Q. E eu disse para você que negar é mudar o valor lógico. Perfeito? Perfeito. Então, se a negação de E é ou, a negação de ou será E. Entendemos? Então, eu digo também para você, se eu tenho P ou Q como premissa, a minha negação ela será não P e não Q. Certo, pessoal? Então, com essa consideração, a gente esgota toda a análise da proposição lógica. Então, se você pegar desde a parte 1 até a parte final, que será essa, você entenderá como se monta, como se cria uma tabela verdade, você entenderá o que é uma tautologia, uma contradição, as equivalências, negação, o que é negar, e você tem que perceber é que dentro do raciocínio lógico, o que menos importa é a língua portuguesa. Você não está criando, não está construindo um texto. Você tem que fazer uma análise lógica partindo de premissas e dos conectivos. Quem vai te dar o norte são os conectivos. Então, se você souber toda a tabela verdade, como empregar, como negar, como fazer as equivalências, você não
irá ter nenhum tipo de problema em resolver questões de proposição lógica. Perfeito? Vamos a um último exercício aqui para materializar o que eu estou falando. Então vamos lá. Ana é prima de Bia, ou Carlos é filho de Pedro. Se Jorge é irmão de Maria, então Breno não é neto de Beto. Se Carlos é filho de Pedro, então Breno é neto de Beto. Ora, Jorge é irmão de Maria. Logo, tá. Primeira coisa que nós temos que fazer é parar na pontuação, lembra? Então, para na pontuação e reescreva a premissa. Ana é prima de Bia. Ou, ao conectivo, ou Carlos é filho de Pedro. Tá, vamos para a segunda. Para aqui na pontuação. Ó. Se Jorge é irmão de Maria, então Breno não é neto de Beto. Se Jorge é irmão de Maria, então, conectivo sem então, Breno não é neto de Beto. Certo. Paramos na próxima pontuação. Se Carlos é filho de Pedro, se Carlos é filho de Pedro, então Breno é neto de Beto. E por último, ora, Jorge é irmão de Maria. Jorge é irmão de Maria. Esse ora aqui é conclusivo. Tá. O que nós temos que fazer? Lembra? Considerar tudo verdade. Eu só chego no resultado lógico partindo de premissas verdadeiras. Então, tudo é verdade. Então, Jorge é irmão de Maria, é verdade. Feito isso, eu já sei que Jorge é irmão de Maria. Isso aqui é absoluto. Porque é uma premissa simples. Perceberam? Jorge é irmão de Maria. Então eu vou me lançar nas outras premissas para saber onde que tem Jorge é irmão de Maria. Opa, aqui ó. Jorge é irmão de Maria. Verdade. E eu estou dentro de qual preposição? Proposição se então. E na proposição se então, quando a minha primeira for verdade, ó, PQ, se P então Q. VVFF, VF, 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 VV.
E eu sei que se a minha premissa inicial for verdade, eu só tenho um valor lógico verdadeiro se a minha segunda também for verdade. Eu já sei que ela é verdade. Com a minha inicial verdade, obrigatoriamente, isso aqui tem que ser verdade. Perceberam? Então, Breno não é neto de Beto. É verdade. Mas tem mais uma aqui, ó. Breno não é neto de Beto. Se Breno não é neto, é verdade? Breno é neto? É falso. Agora a gente olha de novo para a premissa. Que tipo de conectivo eu tô? Continuo dentro do sim, então. E eu sei que para que dê verdade com a minha segunda sendo falsa, para que dê verdade com a minha segunda sendo falsa, me obriga a primeira também ser falsa. Senão não vai dar verdade. Então minha primeira aqui é falsa. Carlos é filho de Pedro. Perceberam? É falso. Olha a primeira agora. Carlos é filho de Pedro. É falso. Qual conectivo que eu tô? O ou. E para que eu tenha valor lógico verdadeiro dentro do conectivo ou, basta eu ter uma verdade. Se a minha segunda já é falsa, obrigatoriamente a minha primeira se torna verdadeira. Ana é prima de Bia. Então vamos concluir? As nossas conclusões, ela tem que ser verdadeiras. Então vamos lá. Ana é prima de Bia, verdade. Ó. Ana, prima de Bia. Uma conclusão verdadeira, tá aqui. Como é a outra verdade? Carlos é filho de Pedro, é falso. Então Carlos não é filho de Pedro. Essa é uma outra conclusão verdadeira. E Breno não é neto de Beato. Tá aqui, ó. Breno não é neto de Beato. Também é verdade. Vamos à resposta? Então, Carlos é filho de Pedro, falso. Carlos, ó, tá aqui, ó. Minha conclusão lógica é essa aqui. Carlos não é filho de Pedro. A gente conclui de maneira verdadeira. Breno é neto de Beto. Falso também. Porque Breno não é neto de Beto. Verdade, ó. Breno não é neto de Beto. Verdade. Então também não é letra B. Letra C. Ana não é prima de Bia. Tá aqui, ó. Ana é prima de Bia. Então Ana não é prima, também é falso. Letra D. Jorge é irmão de Maria. Tá aqui, ó. Jorge é irmão de Maria. Verdade, ó. E, isso aqui é uma verdade, ok? E Breno é neto de Beto. A gente sabe que Breno não é neto de Beto. Então, Breno é neto de Beto, é falso. Conectivo E, verdade com falso, vai dar falso. Vamos para a letra E. Ana é prima de Bia. Vamos ver se Ana é prima de Bia. Tá aqui. Ana é prima de Bia, verdade. E Carlos
E Carlos não é filho de Pedro. E Carlos não é filho de Pedro também, é verdade. Duas verdades dentro do E vai dar verdade. Gabarito, letra E.